Web Rádio Verdão. Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @Web Rádio Verdão, facebook.com/Web Rádio Verdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses. Quando surge ao viver imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente. Faltando 4 minutos para 6 horas da tarde, o Palmeiras vence mais uma no Allianz Parque, vence mais um clássico. Palmeiras 1, Santos 0. Você pode participar conosco pelo WhatsApp 11992670461, Facebook, Twitter também, você já sabe o canal aí. E o Sport Recife faz o segundo gol no São Paulo. Sport 2-0 em cima do São Paulo. Zé, tu quase me mata do coração agora no fim. Tu falou bateu, apita o juiz, e na hora que tu falou apita, eu pensei que tu ia falar gol do Santos. Não, nada, a gente não fala gol do Santos aqui não. Vou, Felipe, obrigado pelo carinho da sua audiência aí. Lembrando que você pode ganhar uma camiseta exclusiva do Palmeiras Pompeia, do Beto Caveira. Tem tempo ainda. Tem tempo. Você que fizer aí um plano, galera, bronze, prata e ouro, vai concorrer a uma camiseta muito bacana, tá bom? Bar do Beto Caveira é na Rua Caraibas 85, tá certo? Seja nosso assinante bronze, prata ou ouro e participe das nossas promoções e ainda ajude a Web Rádio Verdão a continuar no ar. Vocês acham que é brincadeira? Não é. Tá pouco a doação, tá pouco a contribuição e tá pouco a assinatura. Então, galera, vamos tentar melhorar aí um pouquinho pra gente conseguir manter essa qualidade de transmissão pra vocês e conseguir colocar uma melhor programação. Senão a rádio vai acabar e aí vocês vão ficar sem a nossa transmissão, que é que nem droga. Fala a verdade, comigo, subiu. Vocês escutam com o Neto, escuta com o Rogério Assis, na 105. Outra coisa, a equipe da 105 é toda corintiana, santista, São Paulino. Não tem ninguém da imprensa palmeirense, é meia dúzia. O resto é tudo corintiano, São Paulino e santista. Então vocês vão lá ouvir. Daí a gente vai ter que fazer o quê? Acabar ouvindo também, porque nós não temos nenhum veículo para ouvir. Então nós vamos ter que ficar em casa ouvindo esses caras falarem do Palmeiras e não vamos poder fazer nada. Vocês, torcedores, são as nossas vozes aqui na Web Rádio Verdão, tá? Então vocês precisam colaborar, participar, assinar para poder manter a rádio no ar. Simplesmente para manter a rádio no ar, tá bom? Promoção Dia do Amigo, amanhã é Dia do Amigo, mas você já pode começar a pegar qualquer amigo seu aí, o pai, a mãe, são seus amigos, são, e coloque eles como sócio da Web Rádio Verdão e concorra a um perfume, tá? Oficial do Palmeiras. Você e o seu amigo ganham um perfume. Adquira já o perfume oficial do Palmeiras na fragrância Azarro e Dolce Gabbana. Você encontra essas novidades todas na loja Academia Store. Aproveite o Dia dos Pais e presenteie o seu. Vamos lá, vamos conversar aqui. André Neri vai dizer para vocês e para nós o que ele achou de Palmeiras 1, Santos 0. Eu acertei o placar. Resumo da partida. No pique, André Neri, o Palmeiras venceu o jogo 1-0, gol de Leandro Pereira ainda no primeiro tempo e foi só. O que você achou do jogo? Qual o seu ponto de vista? Jogo feio, assim, visivelmente, né? Truncado, meio arrastado, catimbado. O Ricardo Oliveira, tudo bem que o Guilherme sempre fala dele, que é um baita jogador, tudo, mas parece que andou parando um pouco, né? Quando ele tava com o Robinho, foi que nem você disse uma vez, é fácil você jogar perto do Robinho, perto de uns caras assim, né? É lógico que aparece muito mais, rende muito mais o seu futebol. Aí a hora que você tá ali a estrela solitária, é aí que eu quero ver, o bicho pega. É bom jogador, mas catimbou demais, fez muita coisa ali que não devia ter feito e ficou barato pra ele acabar em campo aí o jogo. Mas assim, o jogo visivelmente feio. Truncado, o Palmeiras entrou meio desligado no começo do primeiro tempo, mas aproveitou uma saída rápida, um contra-ataque rápido, abriu o placar com o Leandro. Deu uma
uma segurada no jogo, deu uma aliviada aí, voltou pro segundo tempo ruim pra caramba, tava dando Santos, no começo do segundo tempo só dava Santos ali. O Palmeiras muito recuado e o Santos fazendo pressão. Mas, meu, esse time do Santos aí não tem muita qualidade, cara. Você tira o Ricardo Oliveira dali e aí? Né? Tem o Gabigol que acha que joga mais do que joga e não joga. O Giovani, que é aquilo que eu falei no começo do jogo, quando o cara tá aceso, inspirado, num dia inspirado, o cara destrói realmente, é um bom jogador, mas alterna altos e baixos, e hoje ele tava num baixo, que não se ouviu falar no Giovani. Mas foi bem marcado, né? O Lucas Lima jogou um pouco melhor, eu tinha dado uma cornetada nele, falando que o futebol dele meio que andou desaparecendo aí, mas hoje ele até que infernizou. O Palmeiras acertou a marcação durante o jogo nas laterais aí, que tava uma avenida, principalmente do lado do Lucas. Acertou a cobertura ali. E aí não fez o segundo gol o Palmeiras porque excesso de preciosismo, e isso custou caro lá na Ilha do Retiro, lá no Sport, contra o jogo do Sport, que deveríamos ter matado o jogo, não matou, o que aconteceu? Tomamos empate. E hoje correu um risco sério disso acontecer aqui. A sorte é que a qualidade do Santos não conseguiu efetivar isso em gol. Mas no mais, cara, o importa é o 3 pontos, entendeu? Já vi time aí ganhando o campeonato com uns 1-0 mequetrefe sem merecer. É isso aí, cara, o que importa é os 3 pontos e essa subida na tabela, que depois a gente vai discutir a tabela. Tá certo, o Cláudio Ritt ainda não tá aqui conosco. Ainda não, eu vou ligar o Skype e já deixar meio que no esquema. Um jogo fraco, um jogo tecnicamente muito fraco, algumas ameaças, mas nada de situações de gols claras, chances dos dois times meio que remotas de gol. O Palmeiras teve 2, 3 chances de fazer uma jogada melhor, não conseguiu por preciosismo de alguns jogadores. Acho que isso daí não pode voltar a acontecer, né? Tem que bater pro gol, tem que chutar, tem que finalizar. O Juliano Pereira pegou a primeira bola, não virou pro gol, na segunda ele já virou e fez o gol. A segunda vez ele fez, foi simples, o que aconteceu? Fez o gol, né? Então assim, o Palmeiras eu acho que ficou devendo muito futebol hoje. Era um jogo muito importante para vencer, além de ser um clássico, você arrancar 3 pontos de um clássico é complicado, mas você jogar dentro de casa, independentemente do adversário, você precisa buscar a vitória. O Palmeiras buscou a vitória, mas buscou de um jeito meio estranho, um jeito meio diferente. E o Palmeiras, não sei, eu vou falar um negócio aqui, mas eu acho que o Dorival Júnior... Opa! Senhora. Se arruma aí, velho. O Dorival Júnior, ele deu um nó tático no Marcelo Oliveira, conseguiu jogar nas costas dos laterais que não apoiaram bem hoje o time do Palmeiras. O Rafael Marques sumiu do jogo, ele conseguiu marcar, foi bem marcado, não conseguiu sair da marcação. Arouca e Gabriel não conseguiram armar o time do Palmeiras, o Robinho também não conseguiu armar o time. O Palmeiras hoje entrou para jogar por uma bola, conseguiu essa bola e levou sorte. Coisa que está acontecendo com o time há muitos e muito tempo. Sorte. Antigamente o Palmeiras sofria muito para conseguir empatar ou às vezes até ganhar um jogo. Quando consegue um placar, o time adversário não consegue fazer um gol. Acho que depende também muito da capacidade e da competência de muitos jogadores. Também acho que alguns jogadores hoje oscilaram muito e devido a essa oscilação, essa má jornada, o Palmeiras veio muito, o Palmeiras rendeu muito mal. Não foi um bom rendimento. Jogadores foram poupados. Ô Hit, caramba! Jogadores foram poupados, abaixa o canal aí. Os jogadores foram poupados contra o Asa. Não tá ouvindo, acho que vai ter que voltar de novo com ele. Os jogadores foram poupados contra o Asa, galera, desculpa aí que o sinal da internet é assim mesmo. E tiveram descanso, muitos jogadores descansaram. Então acho que hoje a desculpa não foi o cansaço, mas acho que foi ali um nó tático. O Dorival Júnior montou muito bem o time do Santos, só que falta às vezes um jogador peça, um jogador-chave no Santos para tentar fazer com que esse time ande melhor. O sistema defensivo do Santos um pouco fragilizado, mas bem compactado. Renato voltou, deu qualidade para o meio campo. Eu acho que o ataque do Santos é um ataque muito bom. Lucas Lima, Gabriel, Giovani e Ricardo Oliveira. Mas que 3 meses de salário atrasado,
contas a vencer, contas a pagar, entram na cabeça de um jogador e às vezes os jogadores não conseguem produzir aquilo, isso é normal, isso é fatal, porque ninguém gosta de trabalhar sem receber. Mas eu acho que a vitória do Palmeiras não se deve a isso, se deve a mais eficiência. O Palmeiras foi mais eficiente, o nosso centroavante foi lá e empurrou a bola pro gol, o deles não, então ele ficou muito preocupado em cavar faltas, em provocar os nossos jogadores, não ficou preocupado em fazer gol, e deu nisso aí, 1-0 o Palmeiras. Um resultado, na minha opinião, não foi justo. Acho que o Santos não jogou tão mal para ser castigado com 1-0, mas falando de futebol, mas o futebol é assim, o futebol não existe justiça, não a bola tem pune. aquela coisa, o Palmeiras tomou um gol no final do jogo do Sport, que era para ter tomado uns 5 gols do Sport, mas tomou um empate com gosto de derrota, e hoje acho que o Palmeiras ganha 1 ponto, ganhou 3 pontos jogando mal, mas o futebol é assim. O Corinthians jogou muito mal contra o Atlético Mineiro ontem e venceu, o Atlético Mineiro foi muito bem na partida e não conseguiu vencer. Hoje o Santos foi superior ao Palmeiras taticamente e tecnicamente, mas o Verdão foi mais eficiente. Cláudio Ritt, queria saber a sua opinião desse 1-0. Se quiser discordar de mim, do Andenelli, fica à vontade, tá? Pode discordar. Cláudio Ritt faleceu, desculpa. O sinal dele não tá bom. Não, o Cláudio Ritt, alguma coisa no pluguinho dele lá não tá funcionando, tá certo, cara. né? Então vamos rodar. Se ele não tá aí, Andrenelli, vamos rodar, aí, porque daqui a pouco ele vai vir com o coletivo. Arquibancada Virtual. Carlos de Tatuí manda uma mensagem aqui, uma mensagem de voz. Ele fala: gol do Esportes, Bambis estão loucos no Twitter, vai ter briga de salto alto, valeu. Daqui a pouco a gente ouve a mensagem de voz do Carlos de Tatuí. Lucas de Lins, valeu galera, obrigado, um grande abraço pra vocês. O Ricardo de Santos, tá de brincadeira time, desnecessário o Palmeiras passar por esse sufoco. Enfim, time que tem que melhorar isso, também acho. Não tem que passar sufoco dentro de casa não, tem que fazer gols e jogar com tranquilidade. Galera, Zé, pede pro Cláudio Ritt ativar minha assinatura para que eu possa participar do fórum, por favor. Eu ativo, abraço. Quem é o André? Seu nome? Tem que mandar seu nome aqui, rapaz. É o Djalma de Valinhos. Djalma de Valinhos? É, o Djalma de Valinhos. Vamos lá, vou ver, mas... Peraí, deixa eu atender o Cláudio. Cláudio Ritt, agora sim? Alô, Cláudio Ritt. Alô, Cláudio Ritt. Mamãe. Alô, Cláudio Ritt. Alô? Nossa. Alô? Oi? Cara, tá dando um mau contato aí em algum plug, cara. Tá fazendo um barulho do cão aqui. Nossa, velho. Cláudio. Cláudio, tenta fazer por ligação telefônica. O dele é claro? O dele é claro. Cláudio, nós vamos ligar no seu telefone claro aí. Atende o telefone aí. Bom, galera, a gente vai tentar uma comunicação com o Cláudio via telefone. A internet muito ruim aqui, oscilando. Às vezes a internet tá boa, mas às vezes algum cabo, alguma interferência ali, dando no celular do Cláudio Ritt. O Rafael Marques não estava impedido. Pode ser que aqui na linha de fundo ele não estava impedido, mas do outro lado eu queria saber se estava impedido ou não. Tá certo? Obrigado aí a mensagem do nosso amigo Thiago de Goiás. Valeu, Thiago. Um grande abraço pra você. Galera no Twitter também tá falando aqui, ó. Um porco chonado. Grande abraço. Gol do Esporte. Hahaha, chupa. Valeu, cara. Obrigado. Público total, 38.220 torcedores. Valeu. Um público, acho que público recorde aqui no Allianz Parque, viu? Zé, por favor, pedir para o André ativar meu usuário. Eduardo Almeida. Valeu, Eduardo Almeida. Vamos ativar sim. Vamos ativar todos, tá? E vocês que se vocês que se cadastrarem, ficarem sócio agora, até o final do pós-jogo, vão concorrer a uma camisa do Caveirão, tá? O sorteio vai ser terça-feira no programa Trocando as Bolas. O Lucas Pescarmona Bauer fala: o que importa é que ganhamos mais 3 pontos e estamos na cola do G4. E isso, eu tô falando que o resultado não foi ruim, o resultado é excelente, o PC é ruim. Tô falando que vitória é sempre bom, de 1-0, de 6-0 e tal. Só que eu tô falando da qualidade do jogo. O jogo, né, fraco, e o Santos foi insistente. O Santos não se retraiu atrás, foi pro jogo, o Palmeiras deu campo pro Santos jogar. Então o Santos foi valente. Eu acho que essa vitória do Palmeiras, o Santos vendeu caro a derrota. Eu acho que temos que valorizar a vitória do Palmeiras pela qualidade do time do Santos hoje apresentado aqui. Mas que o Palmeiras não justificou esse 1-0 total, não justificou não. Acho que se o Santos tivesse feito um gol e tivesse empatado, não seria nada de anormal não. O Lucas Serafim: Palmeiras jogou pro gasto, sem muitas chances de gol e concluindo mal o gol. Rafael Marques e Jesus, de péssimo estado. É verdade, o Lucas Serafim. Cláudio Ritt, já tá por aí? Não tá. Não vindo. Cláudio Ritt. Aê, agora sim, parece que melhorou. E aí, Cláudio Ritt?
Tô, mas ainda tá dando aquele chiadinho. Marcelo Oliveira falando. Não vai dar. Os Santos manteve maior posse de bola e a princípio até pareceu que o Palmeiras estava na intenção de jogar no contra-ataque, apesar de estar jogando em casa até o gol foi uma jogada numa situação assim. Queria que você... Não, sem chance. O Cláudio tá sem chance, cara. O áudio tá muito ruim. Caiu um pouco. Positivo, que você... A primeira... Como isso? Quando você não consegue jogar... Melhorou, agora vai. Brilhantemente, tá bom. Você é eficiente para ganhar o jogo. E eu concordo, eu acho que fizemos o gol cedo, podíamos ter um pouco mais de posse de bola, ficou um jogo perigoso, uma vitória fundamental e importante, mas um pouco mais sofrida do que deveria. Ficou uma sensação assim de que nós íamos, quando conseguimos trocar a bola no campo de ataque, era sempre muito perigoso e tivemos espaço para contra-ataque, principalmente no segundo tempo, mas o Santos nos envolvia muito e acho que o Palmeiras mostrou muito espírito de luta, foi muito competitivo, mas jogou menos do que podia, né? Mas de qualquer forma, 4 vitórias dentro de casa depois desse novo momento, acho que é muito importante. Ficamos numa posição bem interessante agora e vamos trabalhar esses ajustes que não aconteceram hoje. Marcelo, tudo bem? Você bancou o Leandro Pereira nesse time titular, mesmo com o Cristaldo fazendo gol, com outras opções que você tem agora, o Lucas Barros, você bancou o Leandro Pereira e ele também vem fazendo gol, tinha o gol hoje, o gol da vitória, né? Mas daqui pra frente vai ser complicado para você com tantos atacantes aí. O Lucas Barros estreou hoje, queria que você falasse disso, dessas opções que você tem. É complicado, na verdade, no bom sentido, né? Porque é melhor você ter mais atacantes de boa qualidade, né, do que você ter carência na posição. Nós temos realmente, podemos fazer opção tanto pelo Leandro quanto pelo Barros. Sabemos que o Cristaldo sempre que entra muito bem, né, e ainda tem o Alexandre que está voltando. Mas as coisas vão acontecer de forma muito natural. Vou tentar sempre usar a coerência e mesmo sabendo do potencial do Barros, né, que entrou hoje, entrou muito bem, um jogador que veio para nos ajudar muito. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ô Marcelo, você teve pouquíssimo tempo para trabalhar desde que você falou dessa sequência de 4 jogos, né? E finalmente você vai ter agora essa semana inteira. A gente percebeu nas suas entrevistas coletivas das vitórias que você sempre salientou que faltava alguma outra coisa mesmo com os 3 pontos, que é muito mais fácil você trabalhar ganhando as partidas. Essa semana você considera que vai ser também fundamental para o time já também encarar uma outra sequência que começa contra o Vasco e contra o Atlético Paranaense em casa? Eu penso dessa forma. O Campeonato Brasileiro jogando quarta e domingo, nós chegando aí para conhecer esse novo elenco e para formar time, é um pouco complicado assim porque o tempo é muito curto. E essa semana temos um tempo maior, vamos fazer na quarta-feira um período integral e preparar melhor o time até no final de semana. Acho que a gente está assim, bem intenso, é um time que vai com tudo para cima, que busca fazer os gols, mas precisamos de quebrar um pouquinho essa ansiedade quando a gente tem a bola. Acho que nós rifamos muito a bola, eu acho que é necessário controlar um pouco mais. Isso depende de treinamento, de posicionamento em campo, e eu creio que são coisas treináveis e que se pode corrigir. Marcelo, um dos pontos fortes do Palmeiras são as jogadas com os laterais, né? O Egídio e o Lucas, e hoje eles foram bem marcados pelo Gabriel e Giovani, que acabou empurrando os dois um pouco mais para trás. E acabou sobrecarregando um pouco mais o Robinho ali no meio campo. Você acha que essa deficiência da saída de bola do Palmeiras se deu também pelo fato do Robinho ficar sobrecarregado, ou é uma posição normal para um time que usa tanto as laterais para jogar? O Robinho é um bom escape, é um jogador técnico que vem um pouco junto dos volantes para sair jogando. E a verdade é que o Santos é um time envolvente, um time que do meio para frente ele tem muitas possibilidades. O Lucas, mais uma vez, foi difícil marcá-lo porque ele movimenta muito, sai muito para os lados. E acho que do lado do Egídio um pouco mais a gente chegou à frente. O Lucas não teve tantas oportunidades.
E faltou o encaixe do contra-ataque. Era muito claro que toda vez que o Palmeiras conseguia trocar a bola e chegava bem. Primeiro tempo com alguns cruzamentos e o segundo tempo não escolhendo a melhor jogada na hora de fazer o segundo gol, que seria super importante para não ficar esse sofrimento até o final. Mas acho que o Robinho ele vai cumprir esse papel bem, e mesmo não só o Robinho, como também os volantes. O Arouca acabou tomando amarelo no primeiro tempo, isso acabou comprometendo ali a marcação, por isso que toquei. E o Dudu também havia uma ideia que estava um pouco desconfortável, alguma situação de tontura, e trocamos, mas estamos absolutamente confiantes aí que a gente está construindo um caminho e de repente vamos chegar lá na frente. Marcelo, o time tem crescido evidentemente aí na sua mão, né? São 6 vitórias nas últimas 7 partidas, se eu não estou enganado. E o empate. E o empate, né? E o time colou no G4 definitivamente. O mais difícil que muita gente pensava era ver esse Palmeiras talvez subindo de rendimento, e com você isso aconteceu. O Palmeiras definitivamente está na briga pelo título depois dessa vitória no Clássico? Eu acho que mesmo antes é um concorrente natural. É um concorrente natural, estava um pouco distante, tinha que fazer um trabalho de recuperação, e nós estamos conseguindo fazer isso. Já estamos ali a 4 pontos, parece, do primeiro e 2 para entrar no G4, quer dizer, está muito embolado, campeonato extremamente difícil, temos que fazer de cada jogo realmente uma final, uma decisão, e entendo que o Palmeiras, com esses ajustes, melhorando um pouco essa posse de bola, até porque tem jogadores técnicos para fazer isso, né? Tem 2 volantes que jogam, tem meias que sabem jogar também, então eu acho que uma semana de treinamento vai nos fazer muito bem. Marcelo, queria perguntar para você a respeito do seu desempenho defensivo da sua equipe. Mas alguns jogos você não vai poder contar com o Vitor Hugo, né? Ele está com aquele problema no rosto. E hoje o time, apesar de ter sido muito incomodado pelo Ricardo Oliveira, o Santos é um time muito rápido, mais uma vez saiu sem ser vazado. Queria perguntar para você essa parte defensiva do seu time. Eu acho que a parte defensiva, ela começa lá na frente, né? Até brinco muito com os jogadores que quando perdermos a bola, o Leandro Pereira, que se estiver jogando, tem que ser o nosso primeiro zagueiro, tem que começar a combater lá para não estourar aqui atrás na zaga. Mas achei que foi bem. O Santos não teve assim chances claras lá, assim, dentro da área, próximo do Fernando Praz, mas rondou muito ali a nossa área, fez muitos cruzamentos, alguns chutes de fora da área, e é uma defesa boa, tanto essa que jogou com o Ramos e o Almeida, mas tem o Vitor Hugo também, o Jackson fez uma ótima partida lá contra o Asa, o Natan também está à disposição, então a gente fica absolutamente tranquilo e confiante na hora que tiver usar um ou outro. A propósito, Marcelo, em cima dessa pergunta, né? Quanto tempo pro Vitor voltar, o Vitor Hugo voltar? Já que o Leandro Almeida está confirmado que foi o terceiro dele, né? O Leandro já veio com 2 cartões, né? Não poderá jogar. E o Vitor parece que nessa semana começa a treinar, mas não deve ter condição ainda para esse jogo. E tranquilamente a gente já está escalando o Jackson, que é um ótimo zagueiro, inclusive vinha jogando aqui com o Oswaldo e jogando muito bem. É um zagueiro rápido, que tem boa recuperação. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso. Marcelo, queria que você falasse um pouco sobre a semana que você vai ter para trabalhar, que é uma semana cheia, né? Diferente da semana passada, que teve viagem por conta da Copa do Brasil. O Palmeiras vai entrar mais preparado para o jogo contra o Vasco, eu digo fisicamente. Eu queria saber se, na sua opinião, o Palmeiras ainda tem um pouco de dificuldade de propor o jogo. Não, acho que essa não é a dificuldade. O Palmeiras propõe o jogo o tempo todo. Nós estamos errando o passe. Nós estamos não errando o passe assim, de uma forma geral. No jogo de hoje nós tivemos essa dificuldade, vamos dizer assim. Nos outros jogos menos. Mas hoje, quando tínhamos a bola, a gente errou muito passe. Acho que a posse maior foi do Santos. E propor o jogo a gente vai propor tanto. Ninguém consegue, por acaso, 4 vitórias consecutivas aqui se não estiver propondo o jogo o tempo todo. A semana nós modificamos agora um dia de trabalho. Na terça-feira eu vou dar folga amanhã e terça, e na quarta faremos períodos integrais, e
justamente trabalhando as dificuldades que aconteceram nos 2 últimos jogos, saída de bola, posicionamento, sair mais tranquilo de trás e envolver mais o adversário. A gente ainda está rifando um pouco a bola, às vezes tira de trás um chute de ligação direta, então esse vai ser o trabalho mais acentuado essa semana. Voltou, Cláudio Ritt. Cláudio Ritt, seu equipamento deve estar meio zoado aí, hein? Ah, eu não. Estou normal. O que tava dando um chiado? Não, agora sim, mas no começo tava dando clac, clac, clac. É o microfone mesmo. É, né? É. Então, bom, eu tô descendo lá pra ver se eu pego o jogador. Beleza. Qualquer coisa, grita. Tá certo, esse foi o Marcelo Oliveira falando aqui na Web Rádio Verdão. Falou que um time que, André Neri, sempre vence em casa, 4 vitórias consecutivas em casa, sempre está propondo o jogo de alguma maneira. Lógico, falou que o Palmeiras deu campo para o Santos jogar, porque pecou muito nos passes e aí não conseguiu ter a posse de bola, porque errou muito no passe. Então, mas está contente, está feliz da vida, ganhou o jogo e é isso aí. Vida que segue, 1-0 Palmeiras. É o terceiro clássico que o Palmeiras vence, 7 gols e nenhum gol sofrido. 4 com São Paulo, 1 contra o Santos e 2 contra o Corinthians. Vamos lá, vamos dar as notas dos jogadores. Nota dos jogadores. Eu vou fazer diferente, eu vou colocar a nossa nota aqui e o cidadão depois no fórum vai lá e põe a dele, certo? Então vamos lá, nota dos jogadores. Você vai falar. O Cláudio Ritt tá tomando bombas lá, ele tá jogando, jogando Counter-Strike. Sei lá que bagaça tá lá. Cláudio Ritt, Fernando Praz. Eu acho que ele não vai ouvir. O Fernando Praz, eu acho que pra mim foi bom. Bom. Então vamos colocar ele como bom. Lucas. Lucas, o que você acha? O Lucas eu acho que foi regular, cara. Também acho, regular. É muito bem marcado. Eu vou colocar o que nós vamos colocar aqui. Depois do Lucas, o 3, Victor Ramos. Victor Ramos. Regular. Pra mim, regular. Regular? Eu também achei regular. Cláudio Ritt, prioridade é sua. Bom. O 44, Leandro Almeida, não é isso? Isso. Esse bom. Eu também gostei dele, sim. Vamos lá, vamos bom. Marcou que nem macho o Ricardo Oliveira. E depois qual que foi o Egídio. Outro? O 66 Egídio. Egídio, eu gostei do Egídio. Egídio, pra mim, foi regular. Pra mim foi bom. Depois do Arouca. Egídio, 5, Arouca. Foi substituído o Arouca, entrou no lugar dele o jogador Amaral. Nota do Arouca? Eu acho que foi bom, cara, isso por causa do amarelo, né? Eu gostei do Arouca. Bom, e o Amaral que entrou no lugar dele? O Amaral também achei que não comprometeu, não. Ele marcou legal, cara. Bom também. Gostei também. Gabriel, não Jesus, mas o Gabriel. O 18, Gabriel. Gostou? Regular, eu também achei muito regular hoje. Eu achei muito bom. Ele errou muito passe. Tem o Robinho. O Robinho, 27. Robinho. Pra mim, fora de foco hoje. Regular. Muito regular hoje também. Errou umas coisas fáceis, né? Tinha que ser mais decisivo. Rafael Marques, 19. Rafael Marques, além do sono do Rafael Marques, ele foi bem marcado. Nossa, ele foi muito bem marcado. Fala, tiozinho. Rafael Marques. Me ouvindo bem? Sim. Agora sim. Rafael Marques. Então pode seguir. Rafael Marques. Foi regular. Regular? Também achei que foi regular. Foi muito marcado e não conseguiu sair dessa marcação. Regular. Depois tem o Dudu, número 7, Dudu. Cara, é regular também, viu? Eu achei o Dudu regular. Tá. O 17, Leandro. Leandro. Leandro Pereira. Esse eu gostei. Gostou? Então bom. No lugar dele entrou 10 Barrios.
Não. Entrou 10 Barrios. Normal, né? Barrios? Não sei muito tempo de... regular. Regular, não fez nada demais, não. O Menino Jesus também, né? O Menino Jesus, que entrou no lugar do Dudu, pra mim, regular. Ele deu uma mancada ali, né? Regular. Jesus. Então vamos lá, regular. Então todas essas notas aí você vai postar lá no nosso vou colocar fórum. essas... São as notas da área no pós-jogo, certo? Aí... Aí a gente vê o que saiu, né? Vamos lá enviar. Quem é do fórum já pode dar aqui as notas, entendeu? Tem um tópico aqui, notas do Palmeiras e tal. Você pode ir lá e fica à vontade. Tem uns caras aqui olhando o fórum que eu tô me ligando aqui, que eu sei tudo que vocês fazem, viu? Então depois das notas, a gente pode ir para Nota do juiz. Nota do juiz. Bom, antes de eu falar a nota do juiz, eu queria ler um comentário do Berga no nosso WhatsApp, os assinantes do WhatsApp. Tá. Ele coloca assim, acho que não dá mais para ficar só falando. Se fosse lá no aquário, tínhamos levado uma piaba. Ele coloca, não sei lá que ele coloca, de preto e amarelo, fez a parte dele. Sem vergonha, precisamos massacrar e não dar brecha para esse pessoal mudar tudo. Ele fala do juiz. Ele acha que o juiz roubou o Palmeiras. Não acho, cara. Juiz ruim, mas não acho que ele teve essa intenção, não. Bem longe disso, para. Também não acho que não. O Gilberto coloca aqui assim, o juizinho atuou como se a peixada fosse o time da casa. Não achei tudo isso não, cara. Eu acho que vocês estão exagerando um pouco. Eu acho que não é porque o Palmeiras é da casa que tem que... Ele inverteu pros dois times. Ele errou pros dois times. E não é porque joga em casa ou fora que a ruindade da arbitragem é normal. Eu não vi má fé. Eu vi árbitro mal preparado, entendeu? Mal preparado. Então o árbitro tentou manter o jogo do nível técnico regular bom. Então é regular. Eu não pus lá, deixa eu até editar aqui, que eu não pus arbitragem. Ele tentou manter o nível do jogo bom, mas assim, o jogo estava muito ruim, estava muito truncado, muitas faltas. Algumas ele inverteu, algumas ele marcou, enfim, eu acho que o lateral, o Bandeira deu errado, ele foi lá e inverteu, falou, não, é do Palmeiras, não é do Santos e tal. Então assim, acho que o árbitro não prejudicou o Palmeiras e não prejudicou o Santos. Ele errou, erros normais que são corriqueiros na arbitragem. Eu não vi má fé nenhuma, né? Então acho que tá lá. Peraí, ele deu um pênalti claro quando ainda está... Peraí, ele não deu um pênalti claro quando ainda estava no começo. Como esquecer isso, Zé Mistério? Um lance difícil. O Dudu, ele se enroscou com o cara lá na área, o juiz não consegue ver tu trança a perna. Você assistindo na sua televisão, por 1000 câmeras, você consegue ver o cara em projeção, pondo a perna na frente do outro, com o cotovelo, a camisa do cara voando com o vento e não sei o que e tal. Agora o árbitro na jogada que foi rápida, não tem como ele ver. Foi claro pra vocês que estão na televisão. Não é defendendo o juiz, gente, mas assim, a gente que apitar o jogo da nossa casa é fácil. Dentro do campo é não. Então na dúvida não tem que se dar nada. Né? Nem pro Palmeiras, nem pro adversário. Então foi um erro normal. Agora o Palmeiras ganhou o jogo e eu vou te falar uma coisa, nem mereceu ganhar o jogo, ainda ganhou o jogo. Então acho que tem que dar graças a Deus que o juiz não fez nada de grave e que o Palmeiras não deu chance mais pro Santos empatar, porque o Santos estava quase empatando o jogo. E 5 minutos foram justos. O jogo foi muito paralisado, muitas substituições. Agora, quando o Palmeiras está perdendo, né? E o juiz dá 5 minutos, aí ninguém reclama. Olha, o juiz deu 5 minutos, o Palmeiras foi lá e empatou. Aí ninguém reclama, que nem o Atlético Mineiro. O juiz deu 5 minutos aqui contra o Atlético Mineiro e o Palmeiras conseguiu empatar dentro desses 5 minutos. Aí ninguém reclamou. Aí o juiz foi bom. Então a gente não pode levar por esse lado, senão a gente fica caindo de novo, gente, naquele papo de arbitragem, que o juiz só prejudica o Palmeiras, que o Palmeiras joga só contra o juiz. Vamos lá. Nota do juiz regular, na minha opinião. Também acho. Cláudio Ritt. Nota do técnico. Nota do técnico. Técnico pra mim hoje regular. Tomou um nó tático do Dorival Júnior, que na minha opinião... Cara. Total, André Nery. O Palmeiras não jogou. Não achei. Não é que você não quer dar o braço a torcer, mas ele tomou. Não, eu não achei. Não, tudo bem. Minha opinião, eu não achei. Nó tático quando o cara pega e faz um monte de coisa e ganha o jogo. Não, mas o Palmeiras não jogou. Por que o Palmeiras não jogou com 38 mil pessoas em casa? Porque ele montou o time do Santos direitinho pra anular o Palmeiras. Tudo bem, mas perdeu por uma bola. Uma jogada individual. Não contra-ataque. Tudo bem, uma jogada individual. Então,
Mas se você for ver bem, isso daí foi uma jogada individual. Que nem se você supor, o Palmeiras faz um gol de pênalti. 1-0 Palmeiras, gol de pênalti. Aí você fala que o treinador do Palmeiras foi melhor que o do Santos. O Santos jogou muito mais que o Palmeiras. Acho que é notático. Notático eu entendo quando o cara pega e reverte uma situação. Não, ele não reverteu porque não tem peça. Então, mas ele não fez o Palmeiras, não jogou. O Palmeiras não jogou nada, André. Então cadê a tática? Se você não tem peça pra fazer. Se você vem na casa do adversário com 38 mil contra você e você não deixa o adversário jogar, o que é? Não, mas se você... Se é o Luxemburgo que faz isso com o Cruzeiro, é na tática. Peraí, cara. Se o cara empatasse, pelo menos, André, tudo bem. Empatar é uma coisa... o jogo, tudo bem, mas ele teve 1000 chances. O time do cara é ruim. Os jogadores dele é ruim. Mas perdeu. Tudo bem, perdeu. Mas o seu Marcelo Oliveira foi pior que ele. Hoje ele foi melhor que o seu Marcelo Oliveira. Então, aí não dá pra entender o nó tático dele. Pois é. Pois é. Você vai falar que você vai falar que o Palmeiras foi melhor que o Santos. Olha, no final do resultado, sim. Não, resultado é uma coisa, André Neri. Não, mas assim, não vi. Resultado é uma coisa. Não vi tudo isso pra ser um nó tático. Que defesa que o goleiro do Santos fez? O Praz fez uma. Não, que defesa do goleiro do Santos fez? O Praz fez uma. Não, mas quantas chegaram na cara do Fernando Praz? Quantas chegaram? Mas ele fez uma defesa tudo boa. Tudo bem, porque e aqui chegou no gol. E aqui, sabe por que o goleiro do Santos não fez nenhuma defesa? Por quê? Porque entrou. Sim! Mais uma! Bingo! Tudo bem. Tudo bem. Não, tudo bem. Você tá falando do resultado, eu tô falando do jogo. Não, eu concordo que ele matou muito as laterais do Palmeiras, ele conseguiu jogar, só que assim, numa saída que é um treinamento, isso é um treinamento do Marcelo Oliveira, ele conseguiu fazer o gol. Efetivo. Então pronto. Não conseguiu jogar. Então, eu vejo, quando você fala assim, o cara deu um nó tático, é quando o cara pega e passa por cima o carro em cima do cara, consegue travar todo o esquema do outro técnico e sair vencedor. Com o time desse do Santos, provavelmente ele não sairia vencedor, porque é um time muito fraco. Então, assim, tudo bem que o Dorival até armou, conseguiu fazer as jogadas. Meu Deus do céu, o Cláudio Ritt, cacete. Tá muito ruim, Cláudio, tá muito chiado. Tá muito chiado. Parece que ele tá com o negócio plugado no... velhinho. Porque o que é o microfone? É o microfone? É o microfone. Então, precisa fazer aquele esquema... o fone de ouvido mesmo, não tem jeito não. Né? Então precisa fazer aquele esquema. Agora, você vai usar o do fone? Vou ter que usar o do agora melhorou. Prioridade é do Cláudio Ritt, vamos lá. Sim, se tiver alguém aí, você grita. Nós vamos igual a ambulância. Tá ruim, né? Então, depois do técnico. Deve ter alguém falando com ele, a gente não tá ouvindo. Não tem ninguém falando comigo. Tá, mas tá muito ruim. Os nossos aplausos vão para... Aplausos, Cláudio Ritt, seu aplauso. Meu aplauso vai para Gabriel. Leandro, também acho. Então vai. E as nossas vaias vão para... Depois vai ter vinheta do jogador pamonha aí. Vai pro microfone do Cláudio. Minha vaia vai para Gabriel Jesus. Tá. Vaiano Jesus mesmo? Isso é pecado, hein, velho? Gabriel Jesus. Depois na hora de dormir vai rezar, né? A minha vaia vai para Rafael Marques. Tá. Destaque do jogo, Cláudio Ritt. Quem foi o destaque nesse contexto geral do jogo? Difícil, hein? Jogo feio, jogo ruim, destaque mesmo. Eu vou continuar no Gabriel, acho que é sempre um xerifão lá na sala. Leandro Pereira, destaque do jogo. Foi efetivo. Exatamente. Vamos fazer o quê? E outra coisa, se o Barros entrar no lugar desse rapaz aí, sem justificativa nenhuma, eu vou ter que dar na goela. Porque pra mim o Barros não tem que ser titular do Palmeiras. Tem que ser o Leandro. O cara tá marcando o gol. Cláudio Ritt, quantos gols o Leandro tem em 2 jogos? 3. Pois é, então não tem que sair do time. Não, mas ele não saiu. Não, mas não vai sair. E hashtag Leandro não saia do Palmeiras. Nossa, meu Deus do céu. O Zé, ele força as barras pra depois ter quem xingar, né? O cara falou assim, o Apolo 15 falou, ô Zé, que nó tático, Zé. O Santos não teve chance de gol. Teve sim, é só você ver o replay do tempo do jogo. Uma chance perigosa que ele fez uma espalmada. E pela coletiva do Marcelo Oliveira, ele não assumiu o nó tático que ele tomou, mas o Santos teve muito mais posse de bola e volume de jogo. Dentro da casa do adversário. Não, eu não acho que é nó tático. O ouvinte, você acha que foi nó tático, Cláudio Ritt?
Não acho que foi no tático, não. Acho que o Santos só conseguiu marcar melhor do que o Palmeiras. Então, um triplo chupa pro Zé. Se fosse o vocês teriam falado que ele tomou a questão não é essa, cara. A questão é, quando você fala o cara deu nó tático, o cara consegue reverter uma situação, velho. Simples. Pô, a gente já tomou nó tático com times medíocres e tomamos a derrota. Aí sim, concordo que o técnico pegou, neutralizou as principais jogadas, as principais peças e pegou e reverteu isso. Isso pra mim é um nó tático. O cara armar um time bem e não conseguir fazer seu time jogar, mas mesmo assim ele também não consegue jogar, isso não é nó tático. Nó tático quando o outro time consegue jogar também. Se não, não configura o barato. Aí ele armou sua equipe certinha. Nó tático é quando o cara derruba o esquema do outro. Mas tem alguém aí? O pior é que ele derrubou o esquema do Marcelo. Isso que foi o fogo, mano. Derrubou. Tá bicho teimoso, cabeçudo. O cara tem uma cabeça de cadu preto, meu. Pelo amor de Deus, velho. Eu tô enchendo o saco. Eu sei. Eu tô enchendo o saco porque é o Dorival Júnior lá do outro lado. E você ama o Dorival Júnior. Destaque final? Vambora. Eu odeio esse Dorival Júnior. A única coisa que ele fez de bom foi jogar no Palmeiras uma certa época. Ele jogava bem. E o Raí quebrou ele. É mesmo? É. O Raí? O Raí. Nossa, ele chegou a jogar na época do Raí. Ele parece tão mais velho que o Raí, cara. É que depois, sei lá o que aconteceu. Ele olhou a fotografia de algum demônio, sei lá. É verdade. O cara destruiu. Ficou desmaiado. Por isso que, na minha opinião, os técnicos daqui do Brasil, os melhores são Dorival Júnior, Gilson Klein e Celso Roth. Nossa, meu Deus do céu. Parabéns. Eu vou vomitar, vou dar o destaque final e vou vomitar. Cláudio, gente, eu tô brincando porque eu tô recebendo várias mensagens aqui no Twitter. Ele gosta de falar. Viu, Cláudio Ritt, você parece que não conhece, né? Ele fica fazendo isso, aí ele movimenta a timeline do Twitter dele, o WhatsApp, ele faz isso, entendeu? Aí os caras. Eu só vou responder um amigo aqui do Goleiro Verde. É o seguinte. Ó, Porco Verde, não tô defendendo a arbitragem. Quando o Atlético Mineiro jogou com o Palmeiras aqui no Allianz Parque, o juiz deu 5 minutos e o seu time, que é o mesmo que o meu, empatou o jogo. E o senhor não me mandou mensagem no Twitter dizendo que o juiz não deveria ter dado 5 minutos. Hoje, tivemos 6 substituições, atendimento do jogador do Santos que desmaiou no gramado e teve que ser substituído. Outro atendimento do Lucas, do seu time, que estava caído lá do outro lado e foi atendido. Então, 5 minutos foi ainda pouco, rapaz. E não é questão de defender a arbitragem. Eu estou defendendo aqui o futebol. O cara deu 5 minutos, era para ter dado mais. Só o cara ficou aqui 3 minutos e meio deitado. Você põe as 6 substituições, mais o Lucas, que é lateral do seu time que foi atendido, tinha que ter sido no mínimo 8 minutos. Né? Agora, como o Palmeiras estava tomando sufoco de 1-0, todos os palmeirenses vão vir aqui falar que o árbitro está sendo tendencioso. Mas se tivesse 8-0 pro Palmeiras, todo mundo aqui dentro queria que o juiz desse mais 10 minutos, porque ia estar gostoso jogando futebol. Então vocês não vão no barulho muito dos caras que ficam aí no Twitter, não. Vai. Vou tomar. Está jogando centroavante do Palmeiras. Ele está sempre fazendo gol, está sempre dando seu melhor, né? Tá falando com E aí, Ritt? Não estão ouvindo, não? Não. Tá péssimo, Cláudio. Tá muito longe. Então vamos passar pra frente. Não. Você tem que ter. Mas eu vou pegar o gancho. Galera, se vocês não assinarem, não ajudarem, esse microfone aí do Cláudio Ritt é daqui pro velório, é daqui pra Zurita, pra rua Zurita. Então. Você aprendeu. Zurita. Então, assim, vamos assinar, vamos ajudar a Web Rádio Verdão a manter a transmissão no ar. A gente brinca tudo. Esse negócio do Notático aqui é brincadeira. Realmente, o Santos foi um time valente, tentou se sobressair dentro da casa do Palmeiras, mas o Palmeiras propôs uma jogada de contra-ataque. E tentando fazer o contra-ataque, o Palmeiras foi efetivo. Só que por preciosismo, eu falei no meu resumo, por preciosismo não fez mais gols. O Dorival Júnior tem um time limitado na mão e vai sofrer com esse time. Primeiro porque o Dorival Júnior é limitado e o time que ele está dirigindo é limitado. O Notático, eu estou enchendo o saco do André Neri, era uma brincadeira aqui, só para ver a repercussão, porque o André Neri é apaixonado pelo Dorival Júnior e por ele o Dorival Júnior não teria nunca saído do Palmeiras. Não tinha nem que ter chegado. Ruela. Mas assim, enfim, vamos pro destaque final. O Carlos Satuí falou que os caras no Twitter. Destaque final. Os caras do Twitter estão com o salário atrasado no São Paulo, tá uma briga da porra no Twitter lá, com os caras do São Paulo lá, hein, meu? Eu quero mais. Tá que certo. acabe. Que vá pra Zurita.
Tá certo. Mas então, voltando lá, agora destaque final. O Galera Verde, eu sei que eu também cometo esse erro de vez em quando. O Zé comete esse erro de vez em quando. O Cláudio comete esse erro de vez em quando por ser palmeirense. Mas a gente tem que parar de achar que é só a gente que toma fubecada de árbitro, entendeu? A arbitragem tá horrível. Tá horrível. Em certos jogos, você tem que falar, que nem aquele que o cara não deu gol aqui, lembra que era pra ser 4. Aí sim. Por exemplo, como no ano passado que teve uns pênaltis que que não foi, deram pro Palmeiras, os que foi, não deram. Aí tudo bem, até situações assim, tudo bem. Agora, por causa de desconto, cara. Só porque a gente tava sendo amassado no finalzinho? Eles estão com medo por causa disso. Aí você não pode dar. Aí o Berga falou, pô Zé, mas se fosse na Vila Belmiro ele não dava 5. Como você sabe que ele não daria 5? Como você sabe? Eu tenho, inclusive chegou aqui no meu WhatsApp. Ele falou que ia dar 6 em Vila Belmiro. Tá vendo? Então, galera, outra coisa, isso aqui é um futebol profissional. Isso aqui não é várzea. Na várzea, você vai apitar jogo na várzea os caras da várzea mandam no futebol, o juiz tem que dar o tempo que os caras querem. Se o cara estiver jogando das 6 da tarde, o jogo vai até as 10, até o time da casa empatar. Aqui não é assim. Entendeu? Então não sei o que o árbitro fez tão de errado que vocês estão tão putos com o árbitro. O Palmeiras não, já tivemos a arbitragem pior. Pois é, e hoje, ano passado. O cara é meio confuso, deu umas o cara é totalmente atrapalhado e despreparado. Ele se atrapalhou. Umas lambanças pra lá, mas normal. Eu não vi nada de garfada, André. Eu vi erros normais e o árbitro se atrapalhou no jogo. Foi erro de ruindade. Erro de ruindade. Normal. É verdade, o do grande Lorival já passa 2 anos sem vencer um clássico. Esteve em 4 Palmeiras e Santos, perdeu todos. Como sobrevivemos em 2014? Boa, Gilberto Tedé. A gente não sabe até hoje como nós sobrevivemos. Sobrevivemos, gasta, sabe quem? O time do Santos, que o Thiago Ribeiro foi lá e fez um gol. Porque se o jogo do Vitória fosse contra o São Paulo, a gente tava morto. Então, mas tem que dar graças a Deus, porque senão a gente tava morto. Mas eu acho que o Vitória forçou também, viu? Acho que ele falou, não, deixa que eu vou dessa vez. Acho que o Vitória pediu pra ajudar. O Rafael Augusto fala, o juiz foi mal pra cacete realmente, mas ele foi justo, mas foi mal. Exatamente, ele foi justo, mas foi mal. Então às vezes o cara vai fazer justiça e pela justiça, por um acerto, ele acaba sendo julgado errado. André Nério, destaque final. Já dei. Eu quero um abraço, aguardo todo mundo lá no fora pra dar nota. Classificação mesmo. Os próximos jogos. É que tem os caras que ficam lado a lado, ó, você viu, ó, os caras querem que a gente vá embora, viu? Acho que tá no classificação extra, os próximos jogos. Não estão recebendo mais extra e quer que a gente vá embora. Vamos lá. Ó, tá rolando agora Joinville, Ponte Preta, Cruzeiro e Avaí, tá? São os últimos 2 jogos da rodada. Rodada fechou com Flamengo 1, Grêmio 0, Inter 2, Goiás 1, Corinthians 1, Atlético Mineiro 0, Atlético Paranaense 1, Chapecoense 0, Sport 2, São Paulo 0. Gol do Ferrugem ainda lá, hein? Esse do Ferrugem não era aquele lá? Não? Aquele lá é aquele que era do Santos, né? Do Corinthians, da Ponte Preta e do Corinthians. Tá. Palmeiras 1, Santos 0, Fluminense 1, Vasco 2, ó o Vasco aí, deu uma fubecada no Fluminense, Figueirense 0, Coritiba 0. Nossa, deve ter sido um jogo medonho. Classificação de momento, Atlético Mineiro com 29 é o primeiro, também 29 o Corinthians é o segundo, Fluminense é o terceiro com 27, Sport quarto com 27 também. O Grêmio é a 5ª colocação com 26, Palmeiras é o 6º com 25 e estão subindo! São Paulo com 24, vai estacionar nessa pontuação porque eles curtem. Eu falei o jogo passado que eles iam parar aí. Adoraram e tal. Atlético Paranaense tem 22 é o 8º, Chapecoense o 9º 19, também 19 o Inter, a Ponte com 18 é o 11º, Cruzeiro 12º com 17 Avaí também, Flamengo é o 14º com 16, Figueirense é o 15º com 16, Porteiro da Zona é o Goiás com 13, na Zona, Santos 13, Vasco 12, Curitiba 10 e o Joinville que pelo jeito não sai daí 9. Não, é o gerente. É o dono. Esse é o VP. Cláudio Ritt tá por aí? Não. Já faleceu, agora foi feio mesmo, agora entendeu? Já desliguei ele daqui porque não dá. Midori Saito viúva. Não é não, coitado. Tá certo. Isso não. Tem mais gente no Twitter querendo falar com a gente. Aqui, o Wesley Souza também fala, ó, pô, vocês viram o jogo? Ganhamos, galera. A parte de chororô, 3 pontos. Mas eu tive uma
Não, vambora, vai. Vambora, eu tenho que ser contra aqui o André Nery, não posso ser a favor, viu? Por isso que eu falo o contrário. O grupo de assinantes já foi criado? Sim. Kelton Parra Alves. Eu, galera, às vezes quando eu tenho uma opinião, eu tenho, não é porque se vocês vão gostar ou não, vocês podem discordar, cada um tem a sua opinião, como eu também sou contra a opinião de vários palmeirenses aí, que estão nas mídias sociais. Só, então, aqui, ó, só vou falar esse aqui, ó. E já deram nota aqui também, o nosso amigo aqui. Cadê? Nosso amigo... Como é o nome do filhano? O Edu. Ele falou que o Praz foi bom, o Lucas regular, o Vitor Ramos bom, também bom o Leandro Almeida, Egídio, Aruca e Amaral. Regular Gabriel, Robinho, Rafael Marques, Dudu, Barrios e Gabriel Jesus. Ele vai parecido com a gente aqui, bom o Leandro Pereira. Então, a gente não tá muito fora não, né? Arbitragem regular, técnico regular. Tá certo. É nóis. Pois eu vou ver isso e a gente repercute na terça-feira. Tá certo, um grande abraço a todos vocês. Terça-feira tem mais programa. Quero agradecer demais a galera no Facebook, no WhatsApp, também no Twitter. Muita repercussão aqui. O cara fala que o São Paulo tá com o Salek pontos, o Berga. O Leonardo da Bahia coloca assim: vocês assistem do estádio, nós assistimos de casa com imagem mais próxima. Se vocês estivessem assistindo da casa de vocês, a opinião seria outra. Também, se o árbitro estivesse apitando o jogo com uma televisão, com certeza a atitude dele também seria outra. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus. A galera que já é assinante vai entrar no WhatsApp, no grupo de assinantes. Quero deixar aqui um enorme abraço para todo mundo que participou, em nome de Pizzeria Cesânia, melhor de São Paulo, em 9 endereços, Premiata FCV, você aí também do Ramá Sushi, que está pertinho da Zona Leste, está indo embora para casa, Tatuapé, ouvindo a Web Rádio Verdão, ramassushi.com.br, na rua do Japi, Serra do Japi, 396, tá bom? E lá no Bar do Caveira, tô indo agora lá pro Bar do Beto Caveira, na Rua Caraibas 85, fazer o meu rango, comer o meu lanche e tomar uma cajibrina e pegar a camiseta do ouvinte que vai ser sorteado, aquele que assinou o plano da Web Rádio Verdão hoje. Um grande abraço a todos vocês, oferecimento de Agnos Esportes, a melhor loja de esporte do Brasil, Agnos Esportes, vestindo você. Valeu, galera, um grande abraço, terça-feira tem mais, continuarei polêmico, porque é isso que dá audiência, que nem diz Luiz da Atena. Tá certo? José Luiz da Atena fala assim: polêmica da audiência, Zé Mistério. Então, Zé Luiz da Atena passou isso pra mim, então aqui eu vou dar polêmica. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Chega ao fim mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.